E Deus abençoe a sua vida. A bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te prosperando nesse dia, trazendo e suprindo as suas necessidades. Amém? Muito bem, daqui a pouquinho a gente já vai orar a oração do Pai Nosso. E a gente vai orar junto. Quando a gente começa orando, tudo vai melhorando. Todo ambiente de oração, nunca desista dele. Se você estiver orando por uma causa que parece perdida, Deus, Ele nos abençoa de tal forma que aquilo que parece impossível aos homens, ele é possível a Deus. Então, através da oração, nós sempre podemos receber os milagres de Deus sobre a nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com você, antes da oração, um texto. Salmos capítulo 112, o versículo 7. É uma promessa de Deus para você. Diz assim, ó. Ela ou ele, a pessoa, não tem medo de más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. É interessante que nós vivemos dias em que somos assombrados com notícias ruins. As pessoas quase vivem em choque, né? E tanto que as doenças psicossomáticas, doenças da alma, como opressão, depressão, ansiedade, medo, síndrome de pânico, síndrome de burnout, né? Tantas doenças da alma hoje que estão tão em evidência exatamente por esse mundo que amedronta, que não passa uma notícia boa, não passa uma notícia ruim, não passa uma notícia boa, só passam notícias ruins, né? E então as pessoas vivem assustadas. Mas a Bíblia garante que a gente tem uma promessa de Deus. Então, se você ouvir que a economia não vai bem o ano que vem, que é perigoso o mundo lá fora, você precisa entender que você tem promessas de Deus, tanto para a sua vida financeira, para a sua prosperidade, quanto para a sua casa, para a sua família. Deus tem promessas. A diferença é onde você colocou o seu coração, da onde você recebe a instrução, da onde você recebe o alimento espiritual. No Salmos 1, fala de que aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e na estação própria dará o fruto, ou seja, não importa as circunstâncias adversas ao seu redor, ele vai frutificar. E essa é a palavra que você tem que pegar. Por isso que todo cristão tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ter uma vida de oração, para que ele dependa da vida de Deus, confiando no Senhor. Mesmo que as notícias são tão ruins, você precisa confiar que Deus tem um plano para você. Essa semana eu escrevi um pouco sobre Jeremias 29:11. Deus dizendo: eu, o Senhor, sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, prosperidade, plano de não causar dano e plano de esperança e de futuro. Mesmo com o mundo inteiro se decompondo, Deus tem um plano para você. Agora, toda pessoa que ela está firmada no Senhor, ela não tem medo. Eu lembro de uma coisa tão extraordinária que aconteceu comigo na pandemia, em minha casa. Meio de tantas notícias ruins, e teve um momento que eu disse para minha esposa: olha, eu não vou mais assistir televisão. E eu fiz um jejum de 2 anos de televisão. Eu assisto muito pouco, mas 2 anos eu não assisti televisão. E eu me envolvi mais com a palavra.
Eu tinha tudo, todas as circunstâncias ao meu redor cooperavam, colaboravam para a gente ser negativo na área financeira, porque o ministério itinerante, as igrejas fecharam, não havia mais congressos, mas eu me envolvi com a palavra de Deus, eu não fiquei com medo da pandemia, não fiquei com medo da doença, não fiquei com medo na área das finanças, e quando passou aquele período mais restrito, que foi 2 anos, eu prosperei. Foi os 2 anos que nós mais prosperamos. Então, é importante a gente confiar no Senhor. Agora, a gente confia no Senhor quando o nosso coração é cheio da palavra de Deus. Por isso que você tem que declarar, profetizar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar. Aqui está a condição de você, mesmo nas situações adversas, confiar no Senhor. Se levantar em Deus em toda circunstância e ser um vencedor. A Bíblia é clara, diz assim, ele não tem medo de más notícias. Aí fala por quê? Por que não tem medo de más notícias? Porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, o medo ele é arrancado de nós quando nós estamos alicerçados na presença de Deus. E aí é muito importante você entender, e eu quero profetizar esse versículo, essa palavra para a sua vida, para que essa palavra de Deus arranque do seu coração todo medo, toda angústia, todo síndrome de pânico, tudo isso em nome de Jesus, toda ansiedade. Muitas pessoas sofrem pelo dia de amanhã que nem aconteceu. Então, eu quero profetizar esse texto na sua vida. Você não terá medo. Você está confiado no Senhor. Amém? Então, receba essa palavra para o seu coração, para a sua vida. E nós vamos orar o Pai Nosso. Junte seu coração junto comigo agora. E antes de orar, eu queria que você compartilhasse essa palavra, ao menos com 5 pessoas, tá? Compartilhe aí, ao menos com 5 pessoas. Abençoe a vida de 5 pessoas. Curte a live, é muito importante você fazer isso. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal, tá bom? E nós vamos orar agora. Ajunte seu coração, junto comigo em fé, e ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você tenha um final de semana abençoado. Hoje você tenha um dia abençoado. Um dia em que tudo que você fizer, tudo que você tocar, seja um dia que Deus prospere, onde suas mãos tocarem, onde sua mente tocar, que seja um dia da prosperidade de Deus, da bênção de Deus sobre você e sobre a sua casa, que o milagre de Deus aconteça na sua vida, tá bom? Então, que você tenha um bom final de semana, que Deus abençoe você e um grande beijo no coração, que Deus te abençoe.